Ó, como prometido, eu vou tentar fazer um resumo aqui das principais coisas que eu acho que caem em química orgânica, certo? Então tentem acompanhar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo na folha. Primeiramente, a química orgânica, ela gira em torno do carbono. E esse carbono, ele sempre tem direito a 4 ligações. Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais simples e difíceis de gravar que sempre cai na UFES. Se a gente pegar o carbono, ele pode fazer 4 ligações simples. A isso a gente vai chamar de geometria o quê? Tetraédrica. De boa? Ele também pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, que gera também 4 ligações. Isso aqui a gente vai chamar de trigonal plana. Ele costuma chamar também de piramidal, mas isso aí tá errado, certo? Mas lá na frente eu mostro como é a piramidal para vocês. Então, se ele chamar isso aí de piramidal, tá errado. De boa? Vamos adiante. Só que pode cair assim também, ó. Uma simples e uma tripla, que é o que? Linear. Ou pode cair 2 duplas, que também caracteriza como linear, beleza? Mas isso não é a principal coisa que vai cair. Isso aqui é mais para você identificar o seguinte: quando for tetraédrica, vai ser sp3. Quando for trigonal plana, vai ser sp2. E quando for linear, vai ser sp. Então isso cai muito. Praticamente toda prova tem isso. E como são 5 alternativas lá para a gente escolher, se a gente souber eliminar uma, já vai ser um pouco menos trabalhoso para a gente, né? Então vamos adiante. O carbono, ele vai gerar um grupo chamado de hidrocarbonetos, certo? Que pelo próprio nome já diz, é uma mistura de carbonos e o que? Hidrogênios. Só que essas cadeias de carbono e hidrogênio, elas podem ser classificadas de diversas maneiras. Elas podem ser saturadas ou insaturadas. O que seriam saturadas? Só ligação que simples, certo? E o que seria insaturada? Uma ou mais ligações duplas ou tripla. Agora, o que é que eu posso falar para você? Quando acontece uma ligação dupla, a primeira ligação que acontece a gente costuma chamar de sigma, certo? E a segunda de pi. Lembrando sempre que a sigma ela é sempre mais forte que a ligação que pi. Então isso é questãozinha certa também de cair. Ele te dá lá uma cadeia e fala: essa cadeia é saturada, essa cadeia é insaturada. Ou seja, as questões de orgânica, com resumo simples, você consegue acertar fácil. Essas cadeias elas podem ser o quê? Elas podem ser homogêneas ou hétero, certo? Heterogêneas, tranquilo? Se ela for homogênea, ela vai ter na cadeia principal só carbonos. E se ela for heterogênea, aí cai uma grande pegadinha, porque na cadeia principal, entre os carbonos, ela vai ter que ter um heteroátomo. No caso aqui eu botei o oxigênio para representar. Só que às vezes ela pega aqui, ó, e faz assim, e diz que isso é uma cadeia heterogênea. Isso aqui não é uma cadeia heterogênea. Por quê? Porque não está entre átomos esse oxigênio. Então só vai ser heterogênea quando o oxigênio ou um elemento diferente de carbono e hidrogênio vier entre carbonos. Dá para entender aí? Tá de boa, bora adiante. Ela pode ser também aberta ou o que? Fechada. Tranquilo? O que é uma cadeia aberta? É uma cadeia
que não vai ser cíclica, ou seja, não vai estar o fundo se unindo com a frente. Já nessa fechada, ela pode ser uma fechada tranquila, uma fechada saturada, ou ela pode ser uma fechada insaturada com determinada característica que a gente chama de anel benzênico. O que é um anel benzênico, certo? É uma cadeia fechada, ou também chamada de cadeia aromática, que tem 3 ligações duplas, ou seja, ela é insaturada e tem 3 insaturações. Então, uma cadeia ela pode vir insaturada, mas se ela vir insaturada e tiver 3 insaturações, ela é conhecida como uma cadeia aromática, certo? Só que tem outra palavrinha também que cai. Ela às vezes fala assim: determinada coisa é alifática. Como assim alifática? É que não possui anel aromático, certo? Não possui benzeno. Então, quando ele fala alifática, ele está referindo que não vai possuir o que? Aromatização. Tranquilo? Isso aqui é o básico. Espera aí que eu volto com o resto. Gente, voltando. Tipos de hidrocarbonetos, tranquilo? Eu vou evitar riscar mais nessa parte, porque é uma parte que eu falando vocês podem entender e escrever na folha. Então, vai pausando o vídeo e realmente vai escrevendo. Segue o que eu tô falando, tranquilo? Se quer aprender aí, quer fazer um resumo legal, escreve o que eu vou falar. Seguinte, os hidrocarbonetos, eles podem ter ligação simples, ligação dupla, mais de uma ligação dupla e ligação tripla. Se tiver só ligação simples, ele é caracterizado como um alcano, certo? Então só vai ter essa ligação simples, ele é caracterizado como um alcano. Uma coisa importante é a gente saber dar nome às cadeias de hidrocarbonetos. Então, uma coisa fácil é você decorar. Como assim? Tem um carbono, é MET, vai começar com MET, a cadeia carbônica, certo? Tem 2, ET, tem 3, PROP, tem 4, BUT. Então, se eu tenho aqui uma ligação, uma cadeia com ligações simples e que tem 4 carbonos, eu vou chamar isso aqui, por possuir 4 carbonos, de BUT. Como só tem ligação simples e se caracteriza como um alcano, eu chamo de butano, BUT e a terminação ano. Se tivesse ligações, uma ligação dupla, ou seja, uma insaturação, ia ser caracterizado como um alceno, certo? Então, como é que eu faria? Primeiro, eu representaria a quantidade de carbonos que tem. Então, eu falaria BUT. BUT representa o que? 4 carbonos. Depois, eu colocaria onde está a ligação dupla. Então, ficaria assim: BUT, primeira, segunda, 2, eno. Então, o nome disso seria BUT 2, eno. E se tivesse uma ligação tripla? Ele seria caracterizado como um alcino. E como é que ficaria? Mesma coisa, tem quantos carbonos? 4, seria BUT. Onde é que está a ligação tripla? 1, 2. 2, ino. Então, seria BUT 2, ino, porque seria um alcino. Agora, se eu tenho uma cadeia carbônica que tem mais de uma insaturação, no caso 2 insaturações, ele seria classificado como um alcadieno. O quê? Alcadieno, certo? E teria a terminação que? De eno. Então, é legal escrever isso aí no resumo, porque pode cair. Não cai com tanta intensidade, mas pode cair. Lembrando também que a cadeia ela pode ser simples ou ela pode ser ramificada, certo? Arlan, como é que eu faço essa ramificação? Seguinte forma, a gente vai, vamos supor, pega uma cadeia principal aqui, tranquilo? Vou botar uma ramificação, botar uma cadeia principal maior. Vou botar
assim, o que é que eu considero como cadeia principal? Eu vou ter que ver qual a ordem que vai gerar mais carbonos. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu pegasse por esse caminho, 1, 2, 3, 4, 5, 6... esse caminho gera menos carbono que esse. Então eu digo que essa é minha cadeia, o que? Principal. E essa vai ser a minha ramificação. Eu sempre começo uma nomenclatura pela ramificação. Primeiro eu falo assim, ó, o local que a ramificação tá. Se eu for olhar aqui, ela tá no terceiro carbono. Então o que é que eu faria? Eu botaria 3 e falaria o nome a quantidade de carbonos que tem na ramificação. Tem quantos carbonos nessa ramificação? Um só. Então seria 3 met. Para ramificação eu uso o sufixo il. Então seria metil. Eu uso o sufixo til. Então seria o que? Metil. E se tivesse aqui 4 carbonos na ramificação? Seria butil. De boa aí? Vou dar uma pausa e já volto. Gente, seguinte agora, ó. Essa parte aqui é uma das que eu acho mais importantes e mais legais. Função oxigenada. Tranquilo? Ó, a função oxigenada eu gosto de caracterizar por 3 classificações. Elas podem vir de 3 coisas diferentes. Primeiro eu tenho aqui uma hidroxila. Então a hidroxila ela vai gerar 3 funções diferentes. Alan, quem são essas funções? Ela vai gerar álcool, ela vai gerar enol e ela vai gerar fenol, certo? O álcool, gente, ele nada mais é de que uma cadeia carbônica saturada com uma hidroxila. E o enol, o que é que vai ser? Vai ser uma cadeia carbônica insaturada com uma hidroxila. E o fenol, o que é? O fenol é um anel benzênico, certo? Ou seja, um benzeno ligado a uma hidroxila. Qual é a pegadinha disso aí, gente? Na prova cai sempre isso e sempre vai ser falso. O quê? Ele vai querer que a gente lembre lá de ácidos e base. Lembra que a base de arrênios ela liberava OH-? Então, OH sempre lembrava base lá em funções inorgânicas. Aí ele vai querer confundir a gente com isso. Ele vai chegar na prova e dizer que tudo que tem OH é base, certo? Então ele vai pegar um álcool e dizer que ele tem caráter básico, vai pegar um enol e dizer que tem caráter básico, vai pegar um fenol e dizer que tem um caráter básico, mas ele sempre vai ter um caráter levemente ácido. Ele vai perguntar se tem caráter levemente ácido? Não. Ele vai afirmar que é básico. Eu já fiz 1000 questões desse assunto. E toda questão ele afirma que tem caráter básico. Então a gente já vai saber que isso é o que? Falso. Tranquilo? Seguinte. Outra belezinha que pode cair é esse sujeito aqui, ó. Quem é esse sujeito? Seguinte. Se isso aqui era uma hidroxila, isso daqui vai ser chamada de carbonila. Então você precisa saber o que é uma hidroxila e precisa saber o que é uma carbonila. Então a carbonila ela vai estar ligada ao oxigênio. E aqui eu posso ter outra cadeia carbônica e aqui eu posso ter outra cadeia carbônica. E eu posso ter também aqui hidrogênio e aqui uma cadeia carbônica. Tanto faz. A carbonila ela dá origem a 2 tipos. Ela dá origem aos aldeídos e dá origem às cetonas. É muito fácil encontrar e caracterizar isso aí, porque ele vai te dar lá o desenho e vai perguntar: aqui existe uma cetona, aqui existe um aldeído. Gente, o aldeído ele vai ter a carboxila, a carbonila, desculpa aí, ele vai ter a carbonila no final da cadeia carbônica. Então eu vou ter aqui e vou ter assim, ó, no final. Beleza? Só que é o seguinte, ele vai querer falar que isso daqui é uma cadeia o quê? Heterogênea. Isso aqui é uma cadeia heterogênea? Não é, porque não tem o oxigênio entre carbonos. Tranquilo? Então essa é a pegadinha que pode cair. O oxigênio aqui não é um heteroátomo. Ele só está caracterizando como função de quê? De aldeído, porque está no final. Já a acetona, ela vem no meio. Ó, ela vem aqui no meio. Então ela não está na ponta. É a única diferença.
Ela vem no meio e o aldeído vem o quê? Na ponta. Tranquilo? Seguinte, se eu juntar a hidroxila com a carbonila, eu vou ter uma coisa bem bonita, chamada o quê? Carboxila. A carboxila, ela só dá origem a uma função orgânica, que é o do quê? Do ácido carboxílico, ou também conhecido como ácidos graxos, certo? Então eu vou ter uma cadeia carbônica e na ponta eu vou ter uma carboxila. Aí você pergunta assim, Arlan, a carboxila é caráter ácido ou básico? O próprio nome já diz, né? Um ácido carboxílico, um ácido graxo. Então até aí tá muito fácil, tá muito tranquilo. Pode só cair essas besteirinhas. Eu vou voltar com mais duas, bem simples também, e a gente encerra a função oxigenada. Eu vou dar também só um macete para a função nitrogenada. Você vai ver que vai ser super rápido e a gente encerra. Vamos lá, as últimas duas funções oxigenadas que podem cair em função orgânica, certo? O éter e o éster. Eles são muito legais, na verdade são as minhas favoritas. Por quê? Porque eles ocorrem de uma reação. O éter vai ocorrer de uma reação de dois álcools. Vou botar esse daqui, botar aqui. Já está comendo um pouquinho do espaço do éster, mas beleza. Seguinte, eu tenho aqui... Isso aqui não é ligação dupla não, viu? É só um risco. Só que o seguinte, aqui é um álcool e aqui é um álcool. Essa hidroxila vai reagir com essa. Saindo dessa reação, H2O. Se sai os dois Hs e um oxigênio, fica só um oxigênio nessa zorra aqui. Para esse lado eu vou ter 3 e para esse lado eu vou ter 2 carbonos. Isso daqui gerou um éter. Então o que é um éter? Gente, é muito fácil. Toda vez que tiver lá num desenho oxigênio entre carbonos, isso aqui é uma cadeia heterogênea. O oxigênio aqui é um heteroátomo. Então isso aqui classifica um éter. Esse é um processo de eterificação. Tranquilo? Libera o que? Água. Então sofreu desidratação. Tem lá no desenho oxigênio entre carbono.